Foi tudo muito complicado na minha vida enquanto eu não dei lugar a Deus, o lugar que ele merece, que é o lugar, né, o primeiro lugar. Depois que eu conheci realmente quem era esse Deus de amor, tudo na minha vida mudou. Nada do que aconteceu, ou que acontece, ou que pode acontecer, vai tirar essa paz que excede todo entendimento, que é a paz que o Senhor nos dá, que ela é ela não precisa haver nenhuma circunstâncias, né? Você pode passar o que for, que ela independe daquilo que você está passando, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre qualquer situação. Nada nesse mundo pode fazer com que Deus deixe de nos amar e deixe de nos buscar, e não tem nada que eu possa fazer que vai fazer Deus me amar mais ou menos. Deus não me ama mais do que porque eu estou aqui falando para vocês, porque Deus é amor. Né? A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, se Ele é amor, Ele não ama em medidas, Ele ama na plenitude. E estudar a palavra de Deus nada mais é do que a gente ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala palavra de Deus, é porque Deus fala através da Bíblia. E nós vamos entender um pouquinho isso, né? Porque foram homens que escreveram a Bíblia, sim, mas foram homens inspirados por Deus. E a gente vai ver isso. E é muito importante que a gente abra o nosso coração, que a gente peça a Deus, né, que vá convencendo o nosso coração, porque se a gente não tiver esse posicionamento da fé, isso vai fazer com que a gente não aplique as verdades que tem nessa palavra. E uma vez praticadas, a prova dela mesma se concretiza na nossa vida. São os testemunhos que a gente ouve das pessoas. Eu amo testemunho, porque o que é o testemunho? Nada mais é do que pessoas que têm experiências com Deus. A gente olha e fala assim: nossa, olha o que aconteceu na vida dessa pessoa, eu quero isso para mim. E foi exatamente pensando nisso que Deus trouxe todo esse manuscrito que a gente tem hoje nas nossas mãos, que não adianta a gente ter uma Bíblia aberta no Salmo 21 na nossa casa, porque o fato só dela estar aberta na nossa casa, ela não vai trazer nenhum poder nem nada diferente. Ela não passa de um livro se ela não for lida, se ela não for vivenciada. Então, quando eu vou falar em algum lugar, eu sou nutricionista, não sei se a maioria de vocês sabe, mas hoje eu digo que é meu hobby, a minha vocação, o meu chamado, a minha paixão é a palavra de Deus. Eu fiz teologia mais para ter né, um certificado, mas o meu dia a dia, o que me formou, o que eu sei, o que eu vivo é diariamente sentar e ler a palavra de Deus. Muitas vezes a gente pensa que é difícil. Realmente, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem em algumas partes, ela tem um desafio de interpretação, mas ela não é difícil de ler. Deus, ele quer se revelar. A palavra de Deus é a revelação. Se ele não quisesse se revelar, ele não colocava a revelação dele ali. Né? Esse é um Deus que quer se comunicar com a gente. Por isso que ele deixa por escrito. Quando a gente fala assim, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: ah, é porque Deus falou comigo, porque Deus me respondeu. Às vezes as pessoas pensam que é uma voz audível. Não, algumas pessoas ouviram já ao longo da história, né? Mas a palavra de Deus é quando a gente lê a Bíblia, a gente fala: nossa, isso falou comigo. E essa sensação a gente só vai ter na prática, no dia a dia, né? Porque por mais que vocês me assistam falando, ou vão em alguma igreja, assistam uma celebração, tudo isso é complemento, é lanchinho. Mas o prato principal, o alimento principal, é ali, a hora que a gente senta no particular, porque não tem como a gente ter intimidade com Deus se a gente não tiver um particular com Ele. Por exemplo, eu posso estar aqui falando com todas vocês. Se eu tiver um particular com alguma de vocês, a nossa relação vai ser diferente. A gente vai ter uma relação muito mais íntima, e é isso que a gente tem que ter com Deus. E quanto mais a gente busca a palavra, mais apaixonada a gente fica. É um livro de história maravilhoso. Então, a Bíblia ela também é conhecida como Escritura Sagrada e Palavra de Deus. E vou ler umas passagens para vocês para a gente fundamentar a importância e a veracidade, né, da Bíblia. Lá em 2 Timóteo, tudo isso que eu estou lendo, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós vamos aprender como encontrar, como ler uma referência, porque a minha intenção aqui é falar com pessoas, eu sei que tem pessoas aqui que já têm muito tempo de Bíblia, e toda informação que é de Deus, ela é proveitosa. Mas eu quero falar aqui com pessoas que vão pela primeira vez comprar uma Bíblia, que vão pela primeira vez abrir uma Bíblia. Porque se eu tivesse tido as instruções, por exemplo, que eu já tenho hoje, quando eu comecei,
teria facilitado muito a minha vida. Então, é um facilitador para quem está começando, né, nessa jornada transformadora. Então, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, aqui está dizendo que a palavra de Deus, ainda que tenha sido escrita por homens, foram homens inspirados por Deus. São pessoas que estavam envolvidas. No Novo Testamento, por exemplo, testemunhas oculares de Jesus, profetas, né? Então, são pessoas que têm autoridade de falar, mas elas são inspiradas por Deus. Existem algumas diferenças entre, por exemplo, a Bíblia Católica, a Bíblia Evangélica. Pedi para fechar o som, já fechei. Que são os livros apócrifos, são detalhes um pouquinho mais complicados, complexos, vamos dizer assim, que eu não vou aqui trazer nesse momento, porque são livros que surgiram naquele tempo em que houve um silêncio de 400 anos, antes de iniciar o Novo Testamento, em que relatos apareceram históricos, mas não foram considerados inspirados por Deus. Depois eu vou passar no nosso grupo um podcast da minha igreja que chama Iba Viva, que ela tem uma série inteira sobre Prazer, Meu Nome é Bíblia. E lá os pastores, eles são mestres na lei, e eles vão destrinchar de uma maneira maravilhosa vários outros detalhes, tá? Nossa intenção aqui é ir realmente já para o prato principal, tá? Quando a gente fala instrução, repreensão, correção, é sempre assim, ó, a gente está indo no lugar errado. A gente tem a palavra de Deus que vai falar, não, não é por aqui, é por ali. Essa é a correção para a justiça. Repreensão é quando a gente, por exemplo, vai repreender alguém. A repreensão, ela nunca é para uma crítica ou para uma acusação, pelo simples fato de apontar um erro. Ela é para trazer você a consciência de que você está longe da vontade de Deus. Porque Deus, ele é muito específico, ele é muito claro. Se a gente está fazendo coisas que é contrária à palavra dele, a repreensão em alguém que conhece a palavra, ela é muito válida. Em Provérbios, que é o livro da sabedoria, diz que a pessoa sensata, ela ama a repreensão. Por quê? Porque ela vai te favorecer, né? Sempre em amor, nunca em acusação. Outro texto, Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, para eu poder estudar a Bíblia, para eu poder ter na minha mão a palavra de Deus, que é sagrada, que né, a gente crê que é inspirada por Deus, eu preciso crer, né? E a fé, ela não é um sentimento. Eu não vou acordar amanhã, nossa, acordei com uma fé, crendo em tudo. A fé é um posicionamento. Eu decido acreditar. Eu decido ler confiando que a palavra de Deus, ela é escrita por homens, mas inspirada por Deus, né? Então, quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, né? Então, a gente aprende isso também na Bíblia. E como que a gente tem essa fé? A fé, o que é a fé, né? Em Hebreus 11:1 diz, a fé é aquela certeza daquilo que nós esperamos, porque muita coisa na palavra é promessa, mas é a prova das coisas que não vemos. Então, muitas vezes, a gente contesta demais, a gente desconfia demais. E ter fé é você ter a certeza que daquilo que Deus está dizendo vai acontecer, que aquilo que Deus está dizendo é verdade, é importante a gente crer, porque isso vai fazer com que a gente pratique aquilo, porque se a gente não crer, né, ficar duvidando, aquilo não vai fazer sentido. A palavra de Deus diz que Deus é espírito, e em espírito ele nos dá sabedoria. Se a gente não trazer isso para o espiritual, a gente não vai conseguir crer, né? A gente não vai, os nossos olhos não vão ser abertos para tudo isso que Deus quer nos mostrar. E como que vem a fé na nossa vida também? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente pensa, onde está? Porque como que Deus fala comigo? Como que eu sei a vontade de Deus para minha vida? Como que eu conheço a Deus? Ouvindo, porque se eu leio alto, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então, a fé, ela vai se desenvolvendo conforme eu vou ouvindo a palavra de Deus. Então, aqui, todo mundo, assim, a maioria das pessoas, eu espero, que vão sair daqui com a fé fortalecida.
E essa fé, ela precisa ser fortalecida todos os dias. A palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, as palavras que a gente lê nas Escrituras. E isso, a gente tem que nem fala a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Ou seja, esse alimento espiritual, ele tem que ser diário. Se eu assistir uma pregação uma vez por semana, se eu for na igreja uma vez por semana, se eu ler minha Bíblia uma vez por semana, isso não vai gerar em mim uma fé firme. E aí, o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, eu sou nutricionista, uma pessoa vem me dizer que ela só come uma vez por dia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar fraca, né? Uma vez por dia, uma vez por semana, então, quem dirá? Vai morrer, né? Por quê? Porque a pessoa fica com a imunidade baixa. E da mesma forma, o nosso alimento espiritual ele deve ser renovado todos os dias. A gente deve alimentar a nossa mente e o nosso coração todos os dias, para que a gente fique forte e não fraco na fé. A tua palavra. Peraí, acho que tá faltando um. Não. A tua palavra é luz, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, pensa você num dia que acaba a força na tua casa, você fica no maior breu. Mesmo que a tua casa, você conheça a tua casa, você vai topar em tudo que você vê na frente, você vai andar com medo porque você não tá vendo nada, você corre o risco de cair e se machucar. É horrível a sensação de não enxergar. E na nossa vida espiritual é assim. Se a gente não tiver a lâmpada que vai iluminar os nossos passos, nós não vamos ter clareza do caminho que a gente está seguindo. Nós vamos entrar por muitos caminhos que não são os caminhos de Deus para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é como uma luz que vai iluminar, né, onde a gente está olhando, o que a gente está fazendo. A luz, ela vai revelar, ela vai clarear, ela vai trazer discernimento, né? A gente precisa de luz para a gente enxergar. E a gente precisa da palavra para a gente enxergar os caminhos que Deus tem para nós. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. O que é isso? Sabe quando você está lendo, você fala, nossa, isso é para mim? Nossa, olha como isso falou comigo. É o próprio Deus lá falando com você. Tanto que eu posso ler um texto, é muito interessante, a gente vai ver isso a partir do ano que vem, que a gente vai seguir junto numa leitura diária. Às vezes, o mesmo texto, ele vai falar de um jeito comigo, ele vai falar com você de outro jeito, porque ele vai revelar no teu coração coisas que você está passando, coisas úteis para a tua vida. E se você ler o mesmo texto daqui a uma semana, você vai ter outra percepção, porque ele vai falar de acordo com aquilo que você precisa ouvir. Ele vai alimentar naquilo que você está precisando. Por isso que a gente fala que ela é viva e ela é eficaz. Ele é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus ela vai fazer um rebuliço no nosso coração. Ela vai trazer à tona situações, emoções, pensamentos e vai discernindo do tipo, isso não está certo, isso está errado, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. É tão bom quando a gente experimenta de Deus essa sabedoria que vem do alto, porque é a própria mente de Cristo atuando em nós, que vai revelando para nós que caminho que a gente deve seguir. A palavra de Deus diz que uma voz atrás de nós dirá: esse é o caminho que você deve seguir. Quer você se volte para a esquerda, quer que você se volte para a direita, uma voz dirá: esse é o caminho, siga-o. Tem coisa melhor do que ser direcionado pelo próprio Deus? E a gente lê a palavra de Deus, a gente vai trazer essa lâmpada para o nosso caminho. E como que eu experimento tudo isso, essa maravilha? Eu preciso estar aberta, eu preciso estar com a minha mente aberta, né? Como experimentar dessa vida com Deus? Diz que é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Eu não sei o que vocês aprenderam até hoje, o que foi ensinado para vocês, qual tipo de doutrina, qual tipo de Jesus, de Deus que vocês têm, de imagem na vida de vocês. Eu, por exemplo, eu frequentava uma igreja lá na cidade de Araras, do interior, que tinha uma cabininha, assim, como se fosse uma caixinha no chão, assim, na parede, com um vidro, e Jesus ficava ali, com cara de sofrido. Jesus estava preso ali para mim. Jesus estava sofrendo. Essa foi a imagem que eu cresci, achando que Jesus estava naquela situação. E não, não, Jesus venceu. Ele é vencedor. Ele é soberano. Então, ele não é aquela imagem triste e presa naquela porta. Então, eu não sei qual que foi a imagem, qual que é a história que vocês têm, né, que trouxe a vocês essa figura na sua cabeça. Mas
essa mudança de mentalidade é para a gente quebrar toda imagem negativa que a gente tenha tido na nossa vida desse Deus, porque Deus não é nem um velhinho de barba que deixa fazer tudo o que quer, e nem um pai malvado que pune porque não faz o que tem que fazer, não é uma lista de regras. As pessoas falam assim, ah, é porque tudo é mandamento, é lei, eu não vou poder nada. Nada disso, a palavra de Deus diz que os mandamentos dele não são difíceis. Para vocês terem uma ideia, a palavra mandamento, Torá, lei, né? Significa isso não vai dar certo, isso não vai ser bom para você. Então, não é uma lista de restrições, é uma conduta, é uma orientação, é dizer, não vai por ali que ali vai dar ruim, vai por aqui que aqui vai dar bom, né? Então, é como se fosse um manual de vida. Então, Romanos 12, de 1 a 3, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Outra versão diz, não se acostumem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da tua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando eu me deixo, né, renovar pelas verdades da Bíblia, da palavra de Deus, da voz de Deus, eu consigo experimentar e comprovar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E isso não é coisa que eu vou conseguir passar para vocês aqui. É coisa que vocês vão viver no dia a dia. Você vai falar, nossa, olha isso que Deus fez, olha, né, as estratégias, são coisas assim extraordinárias. Deus age no extraordinário, mas age no ordinário também, né? No dia a dia, nos detalhes, nos livramentos, né? Na forma com que ele se preocupa com o nosso sentimento. Ontem eu estava assim, meio agitada, já sou agitada, né? Aí esse grupo começou por causa de 2, 3 horas que eu vi, tinha 50, eu falava, Senhor, aí eu ficava pensando, meu Deus, quem sou eu para ensinar a Bíblia? Aí ao mesmo tempo vem aquela outra voz que diz, você é filha do Deus vivo, e eu com aquilo no coração. Aí hoje de manhã uma amiga muito querida me mandou um áudio que ela teve num encerramento de um grupo ontem, as primeiras palavras desse áudio falava assim, pregue a palavra de Deus. Então, assim, Deus se preocupou em me mandar uma resposta, né? Em dizer, vai que eu tô com você. Então, ele é aquele Deus que se preocupa, né? Às vezes eu falo algumas coisas com meu marido, ele fala, imagina, você acha que Deus tá tão ocupado, ele vai se preocupar com isso aí que você está procurando? Ele é um Deus de detalhes. Ele quer que a gente confie nele nas pequenas e nas grandes coisas. Se você tem uma amiga muito querida, você vai querer falar com ela só coisas extraordinárias? Você acaba falando coisinhas do dia a dia. Não é isso que é gostoso da intimidade. Deus, ele gosta desse relacionamento. Bom, então vamos lá para uma parte mais, né, assim, teórica da coisa. A Bíblia ela foi escrita ao longo de 1.600 anos, e o que é muito interessante é que nesses 1.600 anos, pessoas que não se conheceram, pessoas de outros continentes, de outras línguas, ela nunca teve uma contradição naquilo que os livros inspirados por Deus dizem, né? Então, como que pode, ao longo de tantos anos, não haver contradição naquilo que as pessoas passaram, né, para a palavra de Deus, ou seja, foram inspiradas a comunicar, né? Então, é coisa de Deus mesmo. Foram mais de 40 autores, ou seja, pessoas usadas por Deus, e o maravilhoso disso é que são pessoas tão diferentes. Você começa a ler a Bíblia, você fala, nossa, que aí você fica pensando, Deus só usou gente da alta, né? Pessoal muito bom de letra, muito inteligente, muito inspirado, muito religioso. Não, Deus usou, até mula Deus usou para falar, né? Com o mago lá. Ao longo a Bíblia é um livro de histórias maravilhosas. Deus, ele usa quem ele quer, ele capacita quem que ele vai usar. E ele usa pessoas falhas, pessoas que erraram, né? Pessoas que você olha para ela e fala, só Deus na vida dessa aí para ter feito o que ela fez. Eu sou uma delas. Eu sou uma pessoa que eu tive um passado que quem me conhece hoje fala, não, imagina, você. Porque Deus, ele mostra a transformação que ele faz, porque a gente olha e fala, só pode ter sido obra de Deus. Então, Deus vai usar cobrador de imposto, que naquela época era super. As pessoas não gostavam de cobrador de imposto, porque eles tiravam o próprio dinheiro do próprio povo. Deus usa médico, Deus usa profeta, né? Deus usa pessoas que não sabiam, pescadores simples que não sabiam ler e escrever. Por que que tem essa variedade tão grande de pessoas? Porque em uma delas a gente vai se identificar. A gente precisa se identificar com essas pessoas para que a gente possa trazer isso para a nossa vida. De falar, nossa, olha essa daí, o que passou, olha que lição de vida,
né? Porque se fossem pessoas perfeitas, não haveria identificação com a gente. Então, Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe que no meio desse tanto de gente que ele escolheu para contar a história, haveria alguém que a gente falasse, olha, esse daí eu tiro o chapéu, esse aí é o que eu mais gosto, né? A gente se identifica, tanto que os evangelhos que a gente vai ver que está no Novo Testamento, não são 4 evangelhos diferentes. Evangelho significa boas notícias. É a mesma história contada por 4 pessoas diferentes, porque cada uma vai trazer o seu jeito de contar. E ela vai se identificar. Tem gente que gosta mais de Lucas, do Evangelho de Lucas, porque ele era médico, então ele tinha um jeito de falar mais didático. Tem gente que gosta de Mateus, que ele é super detalhista. Tem gente que gosta de João, que ele é puro amor, né? Então, Deus, ele usa pessoas diferentes para propósitos da gente poder entender. Foi escrito em 3 idiomas diferentes, aramaico, né, que era a época, era a maior parte escrita em aramaico, em hebraico, e depois ela foi traduzida para o grego em 3 idiomas diferentes, e a gente tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele conta a história do povo de Deus, ele conta a história da criação humana. É um livro maravilhoso de história, acho incrível as histórias. E é muito interessante a gente colocar para vocês lerem os livros da Bíblia de uma maneira de começo, meio e fim. Porque, por exemplo, se a gente pega um livro qualquer, eu não vou ler no meio do livro um pedaço, depois amanhã eu leio outro livro. Eu começo e termino aquele livro. As únicas 2 exceções que não são uma história contínua, que precisa da compreensão inteira, é Salmos e Provérbios. O resto, é interessante a gente ler o livro inteiro, né? Porque a palavra Bíblia, ela significa conjunto de livros. Ou seja, é uma biblioteca dentro de um único livro. É uma unidade de várias histórias. Vocês vão entender melhor com essa imagem aqui, ó. Eu coloquei uma prateleira, tá vendo? E tem várias, olha lá, é uma estante que tem várias prateleiras, certo? A gente tem o Antigo Testamento, que são essas da linha azul para cima, e o Novo Testamento, que são essas da linha azul para baixo. Então, a gente tem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Penta 5, né? Primeiros 5 livros. Nós vamos ver depois, em outra quinta-feira, tipo um panorama geral do que cada um. Gênesis é a história da criação, Êxodo é quando o povo sai, né, para a Terra Prometida. Nós vamos ver uma pincelada de cada um. Os livros históricos, que vão contar as histórias de juízes, de reis, é muito legal. Os profetas maiores, o que é profeta? Eram homens usados por Deus para falar para o povo. Ele pegava um lá e falava, ó, você fale isso ao povo. Aí ele falava assim, diz o Senhor, e ele passava a mensagem. São os profetas maiores, temos os profetas menores. Aí teve um tempo de silêncio. Entre o Antigo Testamento, com a história do povo de Deus, até começar o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio, tá? Deus não se manifesta a ninguém nesse período. E aí começa o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? A história de Jesus, a história da redenção. Nós vamos entender o que é redenção, por que redenção? Redenção é resgate, nós vamos entender por que fala desse resgate. Aí a gente tem os evangelhos, os livros históricos, né, da igreja. Quando a gente fala igreja, a gente não está falando de nenhuma denominação. A gente está falando igreja como pessoas. Naquela época, quando se instituía uma igreja, você não é que você levantava prédios igual hoje, que você põe uma plaquinha, aquilo lá vira uma igreja, que tem várias denominações. Igreja significa pessoas que estão reunidas para adorar a Deus, né? Então, o início da igreja, aí Paulo, que era um perseguidor, porque eles não achavam que Jesus era o prometido, filho de Deus, ele começa a perseguir os cristãos, aí ele passa a ser, ele tem um encontro com Jesus, e ele passa a defender o evangelho e pregar a palavra, e aí ele começa a instituir essas igrejas e depois escreve cartas para essas igrejas, porque não era que nem hoje a gente tem esse material disponível, não tinha a Bíblia ainda impressa. Então, ele começa a escrever cartas para poder repreender alguns lugares que não estavam fazendo aquilo que ele ensinou, que estavam, eles ouviram a palavra, se converteram, né? O que é conversão? É mudança de direção, o olhar passou para as coisas do alto, né? E aí ele passa a repreender essas igrejas através de cartas e tem as profecias. Quando vocês abrirem a Bíblia, por exemplo, a gente tem lá o índice, né? E no índice fica mais fácil vocês encontrarem aonde você está procurando o livro. Então, por exemplo, tem lá livro, ó, não sei se vocês estão vendo do lado esquerdo aqui, livro no Antigo Testamento. Primeiro, né, a gente sabe o Antigo e o Novo.
O antigo lá, livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vai. A abreviação, se você for ver algum livro que a referência seja só uma abreviação, você sabe aqui do meio, né? Aqui fala quantos capítulos tem cada livro e lá a página que está na minha Bíblia. É mais fácil, às vezes, a gente já ir direto no índice para encontrar logo. Porque conforme vocês forem manuseando, daqui a pouco vocês já sabem que no meio da Bíblia Provérbios, para cá e não sei o quê, para lá não sei o quê, é com a prática, não tem problema isso. Ninguém quer performance, a gente quer propósito, né? Então, é uma maneira da gente encontrar. Quando você vê uma referência, vamos supor que a gente vê lá, ó, Salmos 1, 2 pontinhos, 1,2. Aqui a gente tem embaixo a abreviação, ó, SL, que também é Salmos. Aí a gente vai ver aqui, ó. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Desandou tudo aqui, a minha imagem sumiu daqui. Quando eu coloco Salmos, é o livro. O número 1 aqui em amarelinho é o capítulo, tá? Então, sempre vem primeiro o capítulo. O capítulo, ele é o maior, é o número maior que tem. Você abre lá Salmos, tem 1 grandão, 2 grandão, 3 grandão, esses são os capítulos. Pequenininho, ó, do lado aqui é o versículo. Então, dentro desse capítulo, tem vários númerozinhos pequenininhos, esses são os versículos. Então, eu vou procurar lá no Salmo 1, versículo 1 e 2. Essa seta que eu coloquei, tá aqui. Ó, então, por exemplo, aqui eu tirei uma foto da minha Bíblia. Então, eu tenho lá, ó, os Salmos, que essa seta preta é o livro. Aí tem o número 1 grandão, que é aqui o capítulo, e os versículos são esses pequenininhos dentro do capítulo, tá vendo? Então, se eu quiser encontrar Salmo 1, versículo 1 e 2, eu venho aqui, ó, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, tá? Então, é uma maneira de vocês encontrarem mais fácil, sempre olhando aqui, o capítulo é grandão e os versículos são pequenininhos. Bom, vai 3 minutos, não sei se vai dar tempo de eu mostrar as traduções para vocês, senão eu falo na outra quinta. Mas existem traduções diferentes da Bíblia. O que é isso? A mesma palavra, só que traduzida de uma linguagem mais fácil. Então, antes de vocês comprarem a Bíblia, é importante vocês verem a tradução que mais se adequa ao ouvido de vocês. Porque eu não posso pegar uma que é a Almeida Revisada, que é uma das mais antigas, e fazer um adolescente ler, ou alguém que está começando a ler a Bíblia, porque fica ruim de entendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu coloquei o mesmo texto escrito em várias versões. Eu vou ler uma aqui da Almeida, para vocês verem. Tanto a Almeida revisada como a Almeida atualizada, que são as mais tradicionais, as antigas, elas são palavras mais difíceis. Por exemplo, olha, o Salmo 1 e 2, na versão mais antiga, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Varão, para mim, é vareta, é vara de pescar. Mas varão, na verdade, é homem. Então, se a gente pega uma versão assim que as palavras são mais antigas, a gente pode não entender nada do que está dizendo. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de noite. Esse mesmo texto eu vou ler para vocês na versão NVI, que é a nova versão internacional que eu gosto muito. Olha a diferença. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Ímpios são as pessoas que pecam, vamos dizer assim. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de noite. Eu entendi muito mais fácil. Tem uma outra versão que ainda é mais fácil, que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que inclusive é a Bíblia do meu filho, a pequenininha aqui, tem para adulto também, porque na verdade ela só facilita, você não perde nada do texto. Olha só, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nela medita de noite. Eu prefiro 1000 vezes ler numa palavreada que eu entenda. Então, eu vou passar isso para vocês no grupo, essa apresentaçãozinha, que vocês vão ter a diferença. Se vocês tiverem a apostila também, que é aquela apostila que eu passei como né, sugestão, ela tem também bem explicadinho o que é cada versão. Então, um conselho que eu dou para quem não está acostumada, ou a NVI, que é a nova versão internacional, ou essa NTLH, que é nova tradução da linguagem de hoje, tá? Podem me perguntar no particular, isso vai fazer toda a diferença para a compreensão de vocês. Tem coisa mais chata do que pegar um livro
Você não entende, tem que ficar olhando no dicionário. Então, a gente precisa ter uma versão simplificada, que foi muito bem traduzida para não sair da veracidade da palavra, mas que seja compreensível, né? A versão A Mensagem é uma versão parafraseada, que serve mais como complemento, mas é a interpretação de uma pessoa através da Bíblia, mas também existe. E a King James também é legal, mas também não é tão fácil como as outras versões, tá? Eu não vou me estender aqui, porque eu sei que a gente está com pouco tempo. E eu acho que para isso, só falta 1 minuto, vai cair. Quem quiser, eu vou abrir outro link para fazer pergunta. Quem já está satisfeito com essa parte teórica, muito obrigada. Durante a semana a gente vai se falando, e na semana que vem nós vamos falar a respeito dos livros, cada livro, um pincelado de cada livro, para que vocês tenham essa facilidade na hora de